Capítulo 191, Drenando a sua alma. Tradução, do Coran Revisão, Zezim. O soldado que usava espadas parou a apenas 2 metros de distância de Nai. No entanto, Nai tinha o mesmo aspecto calmo do que antes, sem a menor sugestão de pânico. Ela viu o punho da lâmina tremer. Os olhos desse mestre da espada já se tornaram vidrados e vagos, sem vida, era obviamente impossível para ele atacar ela. Ela não sabia o que Lin Ming havia feito há um momento. Com apenas um olhar, ele causou o colapso do mar espiritual do inimigo e o transformou em um vegetal completo. Este homem que tinha ficado estúpido não era um cão ou um gato, mas era um soldado endurecido pela batalha da tribo Verme de Fogo, cujo cultivo era no nível intermediário do estágio de forjamento ósseo. Ele lutou em inúmeras batalhas e a sua disciplina e vontade eram mais temperadas do que o ferro. Que tipo de poder era esse? Lin Ming já havia repetidamente surpreendido de modo de tremer a alma. Toda vez que Nai tinha pensado que ela tinha adivinhado o limite da força de Lin Ming, ela rapidamente descobria que estava completamente errada. Quanto a Lin Ming, havia apenas uma palavra para descrevê-lo: insondável. O soldado já havia deixado cair a espada. Em seu estado atual eternamente apático, ele era tão bom quanto morto. Lin Ming olhou para este soldado que havia perdido o raciocínio. Os vórtices de redemoinho preto dentro de suas pupilas começaram a diminuir. Este vórtice só podia ser visto por alguém que tinha sido atraído para os 100 sansarais. Depois de compreender a intenção marcial do Sansara, Lin Ming descobriu que esse tipo de intenção marcial poderia ser usado para mais do que temperar seu coração de artes marciais, também poderia ser usado em um ataque espiritual direto. Ao usar o poder do Sansara dentro de ambos os olhos, ele poderia sugar a alma do outro nos 100 sansarais. Se eles se perdessem na infinidade de fragmentos de memórias, seu mar espiritual se desintegraria dentro deles. Dos 5 soldados, havia apenas o soldado da lança. Ele era o chefe dos 5. Ao ver os 3 cadáveres no chão e o soldado que usava espadas cujos olhos perderam todos os sinais de vida, seu coração começou a tremer. A partir do momento em que Lin Ming tinha esmagado o pescoço do soldado de pele de urso, até o momento em que ele fez o soldado que usava espadas se transformar em um idiota com apenas um olhar, todo o processo só tomou o tempo de 2 piscadas. Nessas 2 piscadas, dos 5 artistas marciais no estágio de forjamento ósseo, 4 deles já haviam sido derrotados. Esse menino era um demônio. O soldado colocou a lança nas mãos. Ele olhou para Lin Ming com indiferença nos olhos. Ele sabia disso hoje, ele não podia mais correr ou esconder. Em frente a essa pessoa, ele simplesmente não tinha qualificações para escapar. O estalajadeiro que estava escondido no 2 graus andar da pousada já estava assustado. Agora, ele caiu com exaustão contra uma coluna no 2 graus andar, sua virilha já molhada pelo medo. Sua mente ecoava repetidamente com um pensamento: com esses muitos soldados da tribo Verme de Fogo mortos em sua pousada, ele estava definitivamente morto. Menino, você certamente é implacável. Minhas habilidades são inferiores às suas e eu reconheço que estou morto. No entanto, mesmo se você nos matar, não pense em viver. Mais cedo ou mais tarde, o grande chefe virá buscá-lo e então exterminará toda a sua tribo. Quando chegar esse momento, ele irá cortá-lo em pedaços e fazer uma sopa de você. Lin Ming despreocupadamente jogou longe a lança nas mãos dele. Ele riu e disse: onde está seu grande chefe? Não há necessidade de ele procurar por mim. Eu só estava pensando em lhe fazer uma visita. Enquanto ele falava, sua verdadeira essência já havia formado uma barreira em torno deles, isolando todo o som. O rosto do homem de lança de repente mudou e ele sentiu como se um pequeno bloco de gelo tivesse caído no estômago. Claro, porque alguém de tal habilidade superior chegaria a um lugar pequeno como o Vale da Névoa sem nenhuma razão. Ele estava aqui procurando o grande chefe.
Enquanto sua força parecia estar no nível de pico do estágio de forjamento ósseo, seu verdadeiro cultivo poderia estar no nível de pico do reino Outian e ele poderia, portanto, esconder seu cultivo, pois ele teria alcançado o reino que conseguiria retornar ao seu verdadeiro eu. Percebendo isso, o homem que manejava a lança sabia que não havia mais esperança para ele viver. Sua vida acabaria assim que o interrogatório terminasse. Ele apertou os dentes. Se fosse assim, então ele abandonaria seus meridianos e se suicidaria. A força da alma de Lin Ming já havia bloqueado o corpo do homem que carregava a lança. Assim que ele descobriu que havia uma mudança em sua verdadeira essência, ele resmungou friamente e empurrou a palma em direção ao peito do homem com lança. Palma destruidora de meridianos. A verdadeira essência dominadora mergulhou no corpo do homem, destruindo todos os meridianos do seu corpo. O homem que manejava a lança tossiu e caiu no chão. Uma dor severa invadiu seu corpo e o deixou pálido. Ele queria revolver a sua verdadeira essência, mas para seu espanto e medo, ele descobriu que seu corpo era simplesmente como um balão murcho, ele não podia invocar o mínimo de verdadeira essência. Sua voz tremia alarmada e com medo ao perguntar: o que você fez comigo? Eu inutilizei suas artes marciais, disse Lin Ming. Inutilizou as minhas artes marciais, você inutilizou as minhas artes marciais, ha. O homem que manejava a lança riu como se tivesse um transtorno mental. Como ele sentiu a dor em seus meridianos, ele sabia que o que Lin Ming dizia era verdade. No que diz respeito a um soldado e artista marcial, perder suas artes marciais era muito pior do que matá-los. Lin Ming não se importou com o que o homem que manejava a lança estava pensando. Ele o pegou e disse a Nai e Nashui atrás dele: vamos lá. Ok. Nai rapidamente seguiu. Nashui também estava em transe. Toda vez que ela via Lin Ming fazer um movimento, ela sentiu arrepios crescendo por cima dela. Não importa se fosse quando ele lidara com o homem careca ou com o lobo corrupto, ou até mesmo lidando com esses 5 soldados perversos, nunca houve uma briga. Ele era simplesmente uma força avassaladora que esmagava e matava tudo diante dele. Esta força incompreensível deixou uma profunda impressão sobre Nashui. Nashui, vamos. Ok. Nashui congelou por um momento antes de se mudar. Lin Ming já havia saído da pousada. Ele tomou sem rodeios os cavalos de sangue carmesim dos 5 soldados e atirou o soldado que carregava a lança sobre uma de suas costas como um cachorro morto. Então, ele saltou para o cavalo. O cavalo de sangue carmesim era realmente digno de seu nome. Este cavalo famoso era muito inteligente. Não reconheceu Lin Ming como seu mestre e depois que Lin Ming saltou sobre ele, ele empinou para trás para jogá-lo fora. Lin Ming resmungou friamente e apertou ambas as pernas para baixo. O cavalo do sangue carmesim sentiu uma forte pressão aplicada a ele. Não podia resistir a essa força e quase caiu em um gesto ajoelhado. O cavalo de sangue carmesim soltou um som chorão e já não ousou resistir. Lin Ming não pensou que tal besta seria tão difícil de domar. Ele olhou para as irmãs Na e disse: você monta esse cavalo. Lin Ming tirou o soldado e pulou em outro cavalo. Nai e Nashui pularam para o cavalo de sangue carmesim. Desta vez, o cavalo de sangue carmesim não resistiu. Assim, o grupo de 4 cavalgou os 2 cavalos. O cavalo de sangue carmesim era muito rápido. Eles eram muitas vezes mais rápidos do que uma pessoa correndo a toda velocidade. Em 1 hora, chegaram a uma selva a 100 milhas de distância. A região selvagem do sul era vasta e o terreno era muito complexo. Uma vez que alguém entrasse na selva, seria muito difícil procurá-los. Mesmo um exército teria dificuldade em encontrar alguém. Depois que Lin Ming chegou a uma clareira, jogou o soldado no chão como uma mochila. Ele se virou para Nai e disse: vocês duas, procuram uma lama macia e espalhem ela nos cavalos de sangue carmesim. A cor vermelha é simplesmente muito visível aqui. Milímetro.
Tudo bem. Nai disse. Lin Ming voltou-se para o soldado. Ele tinha muitas perguntas que ele queria perguntar a ele. Não só queria saber sobre Pântano das Águas Negras, mas também queria conhecer o propósito pelo qual Shiguda iria sair. E, o mais importante, ele queria encontrar alguma informação sobre a chama eterna da tribo Verme de Fogo. Lin Ming queria ter certeza de que era uma chama de verdadeira essência e queria conhecer a verdadeira força do xamã da tribo Verme de Fogo. Para Lin Ming, a parte mais interessante da tribo Verme de Fogo era essa chama eterna. Mas, vendo o rosto zombador do soldado, Lin Ming percebeu que não seria tão fácil extrair essa informação dele. Este malfeitor era geralmente um dos tipos mais difíceis de lidar. Mesmo sob tortura, seria difícil tirar alguma coisa da boca dele. Lin Ming tirou uma adaga de seu anel espacial. Ele agachou-se diante do soldado e disse: Eu tenho várias coisas que eu quero lhe perguntar. Se você estiver disposto a colaborar, então eu vou deixar você ir. Deixar-me ir? Haha. O soldado riu como se fosse a piada mais engraçada que ele já tivesse ouvido. Eu nem quero viver. Porque eu precisaria que você me liberasse. Este chefe matou inúmeras pessoas na vida dele. Morrer agora está bem. Você tira uma pequena adaga para me torturar e você acha que isso vai funcionar. Que engraçado. Quando este chefe estava atormentando os outros, você ainda estava sugando o leite da sua mãe. Você quer que este chefe lhe diga onde os lugares mais dolorosos e torturantes estão no corpo humano. Você gostaria que este chefe lhe dissesse apenas como fazer alguém implorar por morte. O soldado sorriu arrogantemente. No entanto, quando ele sorriu e riu, sua expressão divertida começou a rachar. Era como se o soldado tivesse visto algo subjetivo aterrorizante e ele empalideceu. Neste momento, na frente dele, ambos os olhos de Lin Ming se tornaram imensos e profundos vórtices pretos. Os cantos da boca do soldado começaram a se contrair e com um grito repentino e lamentoso, ele rolou no chão. Em apenas a metade do tempo de um incenso queimar, o soldado tinha sido transformado em uma mistura suada, incapaz de se levantar. Ele tinha visto inúmeras visões confusas em sua mente. Era como se um número infinito de facas estivesse penetrando no seu cérebro, sentindo essa dor o fez desejar que ele estivesse morto. Com isso eu provei. Não preciso que você me diga como fazer alguém implorar por morte, tenho meus próprios modos de torturar alguém. Lin Ming foi extremamente leve com ele. Se ele tivesse exibido todo o poder da intenção marcial do Sansara, então este soldado comandante já teria se transformado em um idiota. O soldado não podia mais sorrir. Essa dor temerosa que despertou na alma há algum tempo fez com que ele desejasse a morte imediata. Os lábios de Lin Ming se curvaram para cima em um sorriso malicioso, ele parecia um demônio sorridente. O soldado sentiu seu coração ficar frio. A visão mais horrível era os olhos de Lin Ming. Ele não tinha pupilas. Em vez disso, não havia mais que vórtices espirais pretos, como se houvesse um vazio sem fim dentro dele. O que você acabou de fazer? O soldado perdeu toda a sua compostura. Na opinião dele, esse jovem na frente dele não era mais humano. Nada. Eu apenas esvaziei uma parte de sua alma. Lin Ming disse vagamente. Todo ser humano tem uma alma. Depois de morrermos, a alma vai para a reencarnação. No entanto, se a alma estiver perdida, será aniquilada e você não poderá entrar no Sansara. Você viu as imagens direito. Essa é a lembrança da sua alma do Sansara de suas vidas passadas. Eu lhe darei mais uma oportunidade. Se você insistir em não falar, então vou drenar sua alma e sua mente, para que você não entre no Sansara. Lin Ming estava apenas fazendo histórias aleatórias para assustá-lo. Mas suas palavras eram como os sussurros de um demônio. Uma vez que o soldado os ouviu, ele ficou com medo de sua mente. O povo da região selvagem do sul tinha crenças religiosas.
Na tribo, a teocracia era muitas vezes mais forte do que os reis ou senhores das tribos. O líder mais alto de uma tribo era muitas vezes um xamã, um deus das bruxas ou um emissário do feiticeiro, mas nunca foi o chefe. A crença da reencarnação estava firmemente enraizada nos corações das pessoas. Que absurdo! Você acha que eu acreditaria nisso? O soldado fez uma face corajosa, mas dentro ele estava encolerizado de medo. Acredite ou não, qual é sua escolha? Lin Ming sorriu com maliciosamente. Suas pupilas haviam se transformado inteiramente em turbilhões de vórtices pretos como antes, girando lentamente. Eles simplesmente não pareciam com os olhos humanos.